Olá, eu trabalho com desenvolvimento e excelência humana envolvendo terapias breves, como hipnoterapia, hipnoanálise, que são técnicas da hipnose. Técnicas como a PNL, método Sedona, AFT, Bird Talk, entre outras tantas técnicas das terapias breves. E a pergunta mais frequente a respeito dessa questão é, uma das mais frequentes: em quanto tempo eu consigo resolver essa questão, esse problema? Em quanto tempo eu consigo alcançar os meus objetivos? E essa pergunta é curiosa porque ela envolve muitas questões quando a pessoa faz essa pergunta. Entre as questões eu quero abordar algumas. Uma é que a pessoa obteve uma informação que alguém disse para ela, que ela assistiu na televisão, ouviu na internet, onde muitas vezes ela vê um vídeo, por exemplo. Eu vou citar um exemplo de vídeos onde acontece na publicidade. Na publicidade, nas propagandas, nos anúncios, no marketing de um modo geral, o tempo é muito curto e as mensagens precisam ser objetivas. Uma publicidade na televisão, por exemplo, muitas vezes tem ali 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto para poder transmitir uma informação. E naquele momento, a pessoa muitas vezes, num exemplo de uma publicidade de odontologia, ela vê ali um parafuso entrando na boca da pessoa e depois na sequência a imagem de uma outra peça vindo e depois na sequência uma prótese e ali está feito o implante. E ela nunca imagina que aquilo que ela viu em 15 segundos na publicidade muitas vezes não é tão simples assim, que não vai ser feito num consultório em 15 minutos, muitas vezes passa até de 15 dias, muito mais, para fazer um implante dentário. E a pessoa não imagina que existe por trás uma consulta, uma avaliação, exames, procedimentos, etc. Isso na área de odontologia, mas todas as áreas são semelhantes. E ela, quando vem para fazer uma terapia breve, muitas vezes ela está sofrendo tanto e passou tantos momentos e viveu situações tão difíceis que a pressa e a urgência dela pelo sofrimento é tão grande, somada às informações que ela obteve, que ela vê na terapia breve uma oportunidade para tratar as questões dela de uma vida inteira. E ela às vezes está cansada, porque de fato ela enfrentou terapias de médio prazo, entre 2 e 5 anos, terapias de longo prazo, de mais de 10 anos e muito tempo, e ela encontra uma oportunidade e vê uma oportunidade na terapia breve de resolver isso em poucas sessões, em poucos atendimentos. E de fato é assim mesmo, de fato em poucas sessões, em poucos atendimentos a pessoa pode resolver isso de maneira breve e de maneira sustentável. É isso mesmo. Não é porque as terapias são breves que o problema será momentâneo, resolvido momentaneamente, que o problema vai voltar. Não. É possível obter resultados sustentáveis sim, desde que você trate a causa do problema e que você faça o tratamento até o final. E você resolva o problema na causa, na origem, na gênese, onde ele foi instalado naquele momento da vida. E que você resolva aquilo. E a pessoa vê nisso uma oportunidade. Só que ela tem que entender que são terapias breves, mas não instantâneas. Para que você possa entender melhor, eu vou te citar alguns exemplos. Vou te dar um exemplo desse ano. Esse ano de 2017, eu atendi centenas de casos. Eu atendo em torno de, no mínimo, 30, 40, 50 pessoas por semana. Então, faça você as contas. Eu atendo em torno de centenas de atendimentos por mês, centenas de pessoas por ano. Esse ano eu atendi mais de 1.000 pessoas, certamente quase 2.000 pessoas. E a agenda é sempre muito cheia. Eu atendi esse ano de 2017, nesse momento em que estou gravando esse vídeo, dia 29 de dezembro de 2017, eu atendi até aqui essa quantidade de gente, entre elas 5 pessoas gagas. Isso, a gagueira pode ter como fundo as questões e problemas psicoemocionais. E 5 gagos vieram aqui para que você possa entender. O primeiro chega aqui e em 45 minutos de atendimento com hipnoterapia, ele vai na causa da questão e consegue tratar a causa da questão e imediatamente ele está falando normalmente. Imediatamente no mesmo dia, na mesma hora, logo após a sessão. Mas perceba que há uma diferença muito grande entre uma gagueira que é algo objetivo e percebível na hora de uma depressão, por exemplo. Que a pessoa poderá, numa questão mais subjetiva como a depressão, ter que viver o dia dela, trabalhar, seguir adiante para poder perceber a ausência de sintomas, presença de bem-estar e qualidade de vida e aferir esse resultado. Ela muitas vezes terá que perceber se aquela tristeza, aquela agonia, aquela angústia, aquele mal-estar passou, para que ela saiba se esse resultado está acontecendo. Ou seja, nesses casos mais subjetivos, bem como em qualquer caso que se busque resultado, envolvendo sintomas, envolvendo questões desconfortáveis, de sofrimento, é preciso se verificar se houve ausência de sintomas, presença de bem-estar com qualidade de vida, e isso ao longo de um tempo, para saber se é sustentável. Então perceba que é um processo. Ainda que seja uma hipnoterapia breve, é uma hipnoterapia breve, mas não instantânea.
É possível ter resultados imediatos, já na sessão, mas com casos muito pontuais, como por exemplo a gagueira, diferente, por exemplo, de uma ansiedade, em que a pessoa terá que, depois da sessão, verificar no dia a dia se aquela angústia, aquela aflição, aquela agonia, aquele mal-estar passou, ou aquele medo que ela tinha. A pessoa muitas vezes vai tratar um medo de elevador, um medo de altura, um medo de um determinado inseto. E se naquele prédio não tiver um elevador, se ela não se deparar com aquele inseto, se ela não tiver de frente ao medo dela, como por exemplo a altura, como ela saberá que ela resolveu? Ela precisa ir e precisa verificar se isso entre uma sessão e outra para poder perceber e entender o resultado. Daí muitas pessoas fazem uma sessão e simplesmente, ao terminar a sessão, já dizem: não funcionou para mim, não vi diferença nenhuma. Mas há casos que a pessoa precisará sair da sessão com aquela sensação de relaxamento, bem-estar que a hipnoterapia produz, que a PNL traz, que as terapias breves trazem, e depois ir aferir a situação. É muito difícil ela conseguir na sessão perceber isso, se esse caso ela precisa enfrentar a situação para ver. Bom, mas eu quero citar para você um segundo exemplo ainda de gagueira. Uma pessoa entra aqui gaga e em 1h30 ela começa a falar fluentemente. E depois disso, após a sessão, ela tendo melhoras graduais e falando cada vez mais fluente. Perceba, nesse segundo caso, enquanto no primeiro a pessoa em 45 minutos ela começa a falar normalmente, ou seja, imediatamente, ela no segundo caso ela vai ter uma melhora gradual e ao longo da semana percebe que então a gagueira some totalmente. No terceiro caso é bem curioso, porque ele é muito engraçado. A pessoa entra aqui gaga e depois da primeira sessão ela sai daqui gaga, mas resolveu a ansiedade de uma vida inteira. E ela vem para a segunda sessão, essa mesma terceira pessoa, esse mesmo terceiro caso, gaga ainda. E ela na terceira sessão, ao terminar a sessão, ela sai daqui gaga. Só que resolveu toda uma insegurança que carregou a vida inteira. E ela volta, essa mesma pessoa da terceira sessão, desse terceiro exemplo, volta para a terceira sessão dela. Esse terceiro caso volta para a terceira sessão. E chegando aqui, ela faz a terceira sessão e então, dessa vez, ela vence a gagueira. E então ela vai perceber que foi necessário vencer a insegurança e a ansiedade, que eram as causas da gagueira, para ela poder vencer a gagueira. É isso mesmo. Se a pessoa encontra a causa do problema, aquilo que está gerando aquele problema, ela vai resolver. Muitas vezes a pessoa vem com aquilo que mais incomoda, uma gagueira, mas ela não sabe muitas vezes que existe uma série de emoções envolvidas na questão, que é o que causa a gagueira. Nesse caso, exemplo, a ansiedade e a insegurança. E isso se aplica em qualquer outro caso. A pessoa vem para resolver, por exemplo, uma depressão, vem para resolver um incômodo, vem para resolver uma situação, uma sensação de sofrimento, mas ela não sabe que N situações envolve aqui. Um outro exemplo objetivo, a pessoa vem para resolver um problema de insônia, ela quer voltar a dormir, ou ela quer passar a dormir com mais qualidade, ou quer à noite não acordar, ou acordar, mas conseguir voltar a dormir rapidamente, dormir um sono com qualidade. Mas ela não entende muitas vezes que existe uma série de emoções que estão no background, nos bastidores da mente, que é o que faz ela não conseguir dormir e que precisam ser tratados, senão ela não conseguirá dormir, pois eles são a causa da insônia dela. Eu quero ainda citar para você um quarto caso de gagueira, de uma professora. Um caso que incomoda muito, porque uma professora precisa de falar e comunicar-se com seus alunos. E ela gaga. Em 30 minutos ela volta a falar imediatamente bem. Mas note, no caso dela houve uma coisa muito específica. A mente inconsciente que cuida do instinto de sobrevivência e preservação vai fazer uma pergunta para a mente do ser humano. Essa experiência que ela precisa viver, sentir, experienciar, relembrar, ela pode viver, sentir, relembrar e tratar essas emoções e conviver com isso depois disso? Se a resposta da mente inconsciente para a mente do ser humano é sim, ele irá direto na causa da questão, como foi o caso dessa professora. E nesse caso específico, em 30 minutos após ser hipnotizada, ela tratou a questão e, voltando da hipnose, ou seja, regressando do estado de hipnose, já estava sem a gagueira. Agora há casos em que a mente vai fazer a mesma pergunta. Essa experiência, essa emoção, esse sentimento, tudo isso que está na mente dela, que ela precisa viver, experienciar, sentir, tratar, ela pode viver com essa lembrança? Se a resposta é não, a mente irá levar ela. As outras vezes em que ela teve gagueira, as outras vezes em que ela se sentiu insegura e abandonada por seus pais, que foi a causa dessa quarta pessoa que gerou nela a gagueira, e vai tratar essas questões. E então a pessoa vai adquirir um equilíbrio psicoemocional, para que ela tenha uma melhora, e tenha uma melhora da gagueira, e então ela possa
e cada vez mais profundo em outras causas, até ela tratar totalmente aquela gagueira e as emoções que envolvem aquele problema. E então, se for o caso, se for necessário, chegar à gênese, à origem, da vez em que isso foi instalado nela, essa gagueira, com esse sentimento de abandono, de insegurança em relação aos seus pais que gerou a gagueira. Então perceba que é isso que irá fazer a diferença entre o tempo de duração de uma sessão de uma pessoa e outra, é a experiência que cada um viveu e é a forma única que cada ser humano é e que carrega a sua história de vida. Eu quero ainda citar para você o 5º caso que eu atendi esse ano. Esse ano eu atendi um caso de um garoto que ele tinha uma gagueira. E no primeiro atendimento, que dura geralmente 60 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas em torno de 60 minutos geralmente. Eu fiz uma sessão em que, geralmente no primeiro atendimento, eu uso para fazer 2 coisas. Entender para atender, tirar as dúvidas do cliente, estabelecer uma proposta de trabalho, deixar ele bem seguro e tranquilo, com as dúvidas todas esclarecidas e sabendo exatamente como interagir com as técnicas para ele poder tratar as questões. Diferente de muitas terapias que você vai encontrar, em que as pessoas simplesmente vão conversar com você. Conversas do tipo: como você está? Como foi sua infância? Sua adolescência? Sua fase adulta? Sua relação com seus pais? Sua relação amorosa? Interessante. No próximo encontro a gente vai falar mais sobre isso. Você já fez alguma terapia assim? Isso resolveu a sua vida? Conte para mim, envie o seu e-mail, diga se você teve resultados, mostre para mim, diga para mim que você teve resultados sustentáveis. Eu quero conhecer o seu caso. Eu desconheço casos sustentáveis e, de fato, onde as melhoras foram contínuas, sustentáveis, com terapias desse tipo. Mas se você faz terapias assim, eu respeito, eu entendo. Tem pessoas que querem apenas desabafar, mas se você quer resultados, é preciso que você aborde a questão, que vá encontrar com a questão, e tem que ser com técnicas. Por isso que na terapia eu sempre pergunto, após a primeira sessão, após entender para atender, após delinear o caso, estabelecer os objetivos e saber a proposta de trabalho como será e como interagir com as técnicas e tirar as dúvidas do cliente, eu vou para a próxima sessão e na segunda sessão eu já começo a perguntar o que você quer resolver dessas questões todas hoje e vou aplicar técnicas. E esse garoto me disse: a única coisa que eu quero resolver é uma gagueira. E então nós fomos e fizemos uma hipnoterapia nele e em menos de 40 minutos ele já estava se sentindo bem e falando normalmente e percebeu que ele tinha resolvido a questão. Mas ele precisou de ir para casa, testar isso. Os parentes fizeram pressão, brincadeiras, colocaram ele em momentos difíceis e ele nunca mais gaguejou. E então ele retornou aqui na 3ª sessão. Daí você percebe que é necessário acompanhamento para ver se a melhora aconteceu e se foi sustentável. Isso porque as terapias breves, apesar de serem breves, não quer dizer que a melhora é temporária. Ela é sustentável sim, desde que se atinja a causa do problema. E então ele disse para mim na 3ª sessão: eu estou completamente resolvido essa questão da gagueira. E eu perguntei ao tio dele, que estava acompanhando ele, se ele tinha percebido alguma melhora. Ele disse: nossa, e como? Desde que ele saiu daqui na 2ª sessão, no 2º atendimento, nós ficamos fazendo pressão, brincadeiras, colocando ele em situações dificultosas, embaraçosas, para ver se ele gagueja. E ele não gagueja mais. Perceba, essa pessoa veio de outro estado. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro, algumas que vêm inclusive de fora do Brasil, de outros países, para poder fazer atendimentos aqui. E essa pessoa que veio de fora do Brasil resolveu em 3 sessões a gagueira. Ou seja, uma sessão de entrevista e avaliação, uma outra sessão de atendimento com a técnica e uma terceira para poder aferir o estado, sendo que apenas em uma sessão tratou a questão. E daí isso explica para você as pessoas chegarem num vídeo na internet e dizer: eu estava com depressão e eu fiz uma sessão de hipnoterapia e venci a depressão. Ela só não explicou qual é a sessão que ela fez que resolveu isso, se foi a primeira, se foi a segunda, se foi a 5ª, se foi a 6ª, se foi a 8ª, se foi a 10ª. Eu sei dizer que esse ano de 2017, ninguém que eu atendi aqui passou de 12 sessões para resolver suas questões, mesmo que sejam várias. Isso sim, é verdade. Pode se tratar uma ou mais questões numa única sessão. E há casos em que você vai tratar aquela questão e a pessoa vai ter uma melhora, depois você vai fazer um reforço com a sugestão hipnótica, agir com mais ações terapêuticas para resolver uma única questão. Ou seja, enquanto aqui esse ano teve uma pessoa que em cerca de 30 minutos de hipnoterapia ela venceu a síndrome do pânico e as emoções que envolviam isso, lembrando que eu sempre trato as questões e problemas psicoemocionais com foco no desenvolvimento humano e na excelência humana. E essa pessoa resolveu aquilo em torno de 40, 45 minutos, talvez um pouco menos, um pouco mais, 30 minutos por aí assim. Essa faixa de menos de 1 hora, eu sei que a sessão dela durou 1h30 e ela resolveu a síndrome do pânico com essa única sessão.
e já fazem mais de 6 meses que ela não tem. Assim como tem outros que estão há anos sem ter. Eu atendo pessoas desde 1999. Comecei atendendo crianças que sofreram abusos sexuais e que tinham transtornos de atenção, pela minha formação na área de docência como professor, na área de pedagogia e magistério, com especializações em psicopedagogia, estudos de PNL feitos na época, com a minha professora que estudou nos Estados Unidos com Richard Butler e John Grinder e me trouxe a técnica da fonte. E depois, há 10 anos atrás, eu descobri a hipnose e comecei a aplicar na minha vida durante 2 anos. E um médico, uma pessoa fantástica, Dr. Mus Abud, uma pessoa, o médico mais carinhoso que eu conheci na minha vida, disse-me: Darko, há tantas pessoas que merecem ser felizes e você poderia ajudar essas pessoas, trabalhando no desenvolvimento e excelência humana para tratar as questões e problemas psicoemocionais que atrapalham e bloqueiam a vida dessas pessoas, na família, no trabalho, nas relações, em tudo, no sucesso dela. E foi aí que eu comecei, há 8 anos, também a trabalhar com a hipnoterapia, hipnoanálise e técnicas da hipnose. Bom, eu só tenho a desejar a você que todos os anos, que todos os meses, que todas as semanas, que todos os dias da sua vida sejam dias plenos de felicidade, paz e amor. Que você encontre a plenitude em tudo que você faça. Que você entenda que a vida perpassa por um processo. Que a vida perpassa por questões que você precisa enfrentar. E que a única jornada que você não irá concluir é aquela que você nunca começar. É aquela que você não persistir até o final. Eu fico pensando se todos os meus clientes fossem como os 3 que eu encontrei esse ano, entre centenas, entre mais de 1000 clientes que atendi esse ano, 2007. Fosse como esses 3. Um deles disse para mim: olha, Darko, eu fiz uma sessão e eu ainda não voltei a melhor, eu não vou voltar mais. Como que ele vai conseguir acompanhar o processo se ele fez apenas uma sessão e não sabe se atingiu a causa, ou a projeção, ou o reforço, se vai ter uma melhora ou resolver a questão? Uma outra cliente disse: eu estou há 10 anos sem dormir. E ela disse para mim: ninguém consegue me ajudar após uma sessão de 10 minutos de hipnoterapia. E no dia seguinte eu pergunto: por que ninguém consegue me ajudar? E ela diz: porque eu não estou melhorando. Eu disse: e a senhora aconteceu o quê? Ela disse: eu não estou melhorando. Eu disse: a senhora voltou a dormir após 10 anos. Foi na sessão, fizemos ontem 10 minutos de hipnose e 50 minutos para entender esse caso seu. E ela disse: não, eu dormi de meia-noite às 7. E eu disse: ela voltou a dormir. E ela então tratou comigo a ansiedade. E ao tratar a ansiedade, voltando à 3ª sessão, ela disse: ninguém consegue me ajudar. Eu disse: a senhora está dormindo? Ela disse: tem uma semana que eu estou dormindo de 8 a 7 horas por noite, após 10 anos sem dormir. E disse que ninguém conseguiria ajudar ela. E então, eu pergunto: e a ansiedade? Ela diz: não, melhorou muito, mas a depressão está forte. Veja, na primeira sessão foi tratado a dificuldade de dormir. Na segunda sessão, a ansiedade. Ela melhorou e passou a dormir 7 a 8 horas por noite durante já uma semana após 10 anos sem conseguir fazer isso. Dormindo em torno de 1 a 2 horas e muitas vezes sem dormir, mesmo com remédios muito fortes para dormir. E ela disse que ninguém consegue ajudar ela. E ela disse que melhorou da ansiedade, mas ninguém consegue ajudar ela, porque na primeira sessão foi tratado a insônia e ela voltou a dormir após no mesmo dia e após uma semana continuava dormindo. Tratou a ansiedade, tinha melhorado, e disse que ninguém consegue ajudar ela porque não tinha resolvido a depressão. Mas não foi tratada a depressão ainda, não foi abordada a questão. O terceiro cliente simplesmente disse para mim: não, essa técnica não funciona para mim, sem ao menos testar. Bom, eu espero que você não seja nenhum desses casos. Eu espero que você tenha muito sucesso, muita paz, muita plenitude em tudo que você fizer. E que você tenha plenitude de amor, paz e alegria. Que você tenha a capacidade de entender que é incoerente que você queira resolver uma vida inteira fazendo apenas um atendimento num momento. E que você precisa de persistência. E que pessoas de sucesso são aquelas que concluem o que começam, que realmente iniciam a jornada e persistem nessa jornada. E eu repito para você: a única jornada que você não vai concluir é aquela que você não começar e não persistir. Inicie agora, cada ano, cada mês, cada dia, cada semana, cada hora do seu dia, com persistência, com perseverança. Vá até o final, persiga, resolva a questão. E assim você terá muito sucesso. Desejo a você, novamente, muita plenitude de amor, paz e alegria e todas as dádivas, porque você é merecedor. E aguardo você aqui, se você precisar de tratar questões e problemas psicoemocionais com foco no desenvolvimento humano, na excelência humana, ou se você quiser potencializar seus recursos internos para ser melhor a cada dia. Meu nome é Darko Souza,
Foi um prazer conversar com você. Obrigado por me assistir até aqui. Um abraço, até já.